pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sempre é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Podem sentar, queridos irmãos, graça e paz em Cristo. Eu quero te convidar a orar nessa hora. Eu imagino que durante essa semana você passou por momentos bem diferenciados, alguns momentos de muita alegria e possivelmente alguns momentos mais tensos, mais difíceis, talvez alguma tristeza. Nós acabamos de cantar que Jesus é sempre fiel.
E eu quero te desafiar agora a confiar nele. E a orar, colocando a sua alegria, mas também as suas tristezas ou lutas nas mãos de Deus. Converse com o Senhor. E se você se sentir agora motivado, você pode inclusive ter assim uma disposição em fé para entregar algo que esteja te incomodando muito nas mãos de Deus. Talvez você esteja diante de uma situação tão difícil e você nem sabe mais o que fazer. Tenha coragem para entregar nas mãos de Deus. Vamos orar. Eu vou orar aqui, você aí, e daqui a pouco nós oraremos juntos. Mas vamos orar nessa hora. Feche seus olhos e permita que o Espírito Santo de Deus te ajude a orar nessa hora. Que Ele te dê todo o empenho em oração que você precisa para entregar nas mãos de Deus qualquer situação difícil. Que seu coração agora descanse no Senhor, lembrando, Ele sempre é fiel. Ele não falha, Jesus não falha. Jesus sempre é fiel. E agora que você está aí orando sozinho, que tal nós orarmos juntos? Porque talvez seja essa a expectativa do seu coração. Quem sabe você saiu de casa hoje pela manhã dizendo, eu quero que orem por mim. Então nós vamos orar juntos agora. Se você quiser, você pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente. Se estiver na galeria, você vem à frente ali na galeria mesmo. E com esse gesto você está dizendo, orem por mim, eu preciso de oração. A igreja vai pelo menos ver a sua fisionomia e eu creio que irmãos vão orar por você. Se é o seu desejo, pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente e nós vamos orar. Se você está na galeria, chegue ali para frente também e vamos orar juntos. Pedir a graça de Jesus sobre você. Se você está nos visitando e também quer que oremos por sua vida, você pode sair do seu lugar. Você é nosso convidado para orar nessa hora. Tem muita gente precisando de oração, além de vocês que estão aqui à frente. Há irmãos que, quem sabe, gostariam de estar aqui, não podem. Nós temos irmãos hospitalizados, como o irmão Edson Souza Alves, passou por cirurgia. Temos outros queridos que estão enlutados, como a família Marques, o irmão Severiano. Temos familiares de irmãos da nossa igreja, como a mamãe do Moisés, a irmã Aurelina, que voltou para o hospital agora de manhã, a mãe do Cláudio, a dona Brasília, também passou uma semana difícil. E talvez você tenha vindo aqui até trazendo um motivo de oração de um colega de trabalho, né? Nós temos tanta gente precisando do socorro do Senhor. Então nós vamos orar. Se você quiser ficar em pé, quiser se ajoelhar, quiser ficar sentado, como você quiser, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a graça de Jesus sobre esses nossos queridos irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio da oração. Que bênção é podermos nessa hora clamar na certeza
de que o Senhor está nos ouvindo. Pai, como é bom nós podermos colocar toda a nossa sinceridade diante do Senhor, ainda que por vezes seja difícil admitir uma série de coisas, ainda que por vezes seja duro encarar uma situação tão complexa, tão difícil. Mas nessa hora, Pai, nós com toda a nossa honestidade, sinceridade, nós abrimos o nosso coração para dizer ao Senhor que precisamos muito do Senhor. Pai, nós admitimos agora nossas fraquezas, nós admitimos a nossa incapacidade em resolver uma série de coisas, admitimos, Senhor, pensamentos que ocupam a nossa mente, sentimentos que ocupam o nosso coração, e nós, à semelhança do que o salmista fez tantas vezes, nós pedimos socorro ao Senhor, nós pedimos misericórdia, nós pedimos a intervenção poderosa do Senhor sobre nossa vida. Pai, o Senhor nos conhece plenamente, o Senhor sabe a nossa história, o Senhor sabe dos nossos dilemas, e o Senhor bem sabe por que cada um desses irmãos saiu do seu lugar, se colocou aqui de pé, e o Senhor sabe como cada um deles está nessa hora, Pai. Talvez haja um irmão aqui triste, quebrado emocionalmente. Talvez haja um irmão aqui enfermo, talvez haja alguém aqui cheio de perguntas, querendo um esclarecimento espiritual para a sua vida. Talvez haja alguém aqui vivendo um drama familiar terrível. Talvez haja alguém aqui, Pai, sofrendo com a trajetória da sua vida. Talvez alguém que olha para trás nesse domingo pela manhã e se arrepende de uma série de coisas que foram feitas. Talvez haja alguém que olha para frente e não sabe o que fazer. Então, Pai, nós nessa hora nos entregamos a Ti, porque o Senhor é o nosso socorro. E nós não temos vergonha nenhuma de admitir agora o quanto nós precisamos do Senhor. Nós nessa hora nos humilhamos diante do Senhor. Nós colocamos toda a nossa vaidade aos pés de Jesus. Nós colocamos qualquer orgulho pessoal, qualquer valor que esteja atrapalhando a nossa dependência de Ti. Nós nos entregamos a Ti nessa hora, Pai, pedindo o socorro pleno que vem do Senhor. Pedimos, Pai, pelos nossos queridos que estão enfermos. Pedimos a recuperação plena do irmão Edson, também do pastor Danilo. Pedimos, Pai, que o Senhor socorra os nossos queridos que estão hospitalizados, como a irmã Aurelina, que passou mal hoje pela manhã. Socorre a Tua serva, Pai, tenha misericórdia dela, dos seus familiares. Pedimos, Pai, pela irmã Brasília, que o Senhor também tenha misericórdia da Tua serva. Colocamos em Tuas mãos a família do irmão Severiano, que passa por esse momento de tristeza por causa do luto. E colocamos também em Tua mão, Pai, cada um desses queridos aqui. O nome de cada um o Senhor sabe. E eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo fortaleça cada um desses irmãos. Anime cada um deles, Pai. Que eles voltem para o seu lugar revestidos do poder que vem do Senhor. Nós reconhecemos e cremos na Tua palavra quando ela diz que é na nossa fraqueza que o Senhor Jesus nos aperfeiçoa em poder.
Por isso, Pai, nessa hora, nós colocamos nossas fraquezas diante do Senhor e pedimos que Jesus, com seu poder e graça, reine sobre nós e nos fortaleça, e nos anime, e que o Teu Espírito Santo alegre o nosso coração, enxugue qualquer lágrima derramada, e que pela graça de Jesus haja uma renovação em cada um de nós, do nosso ânimo, da nossa força e do nosso desejo sincero em servir ao Senhor. Pai, nos ajude a Te servir mais e que nenhuma luta dessa vida nos impeça de servir ao Senhor. Louvado seja o Teu nome pelas respostas que nos dará, e louvado seja o Teu nome por quem Tu és. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti, e porque confiamos, nós já agradecemos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode voltar para o seu lugar, querido. E é tão bom nós nos incentivarmos na fé e também no amor cristão. Por isso, que tal você transformar em uma frase bem curtinha esse momento de intercessão, quem sabe olhando para a pessoa que está ao teu lado e dando a ela uma declaração de fé. Eu não sei o que Deus pode colocar no teu coração agora, mas se a tua mente não estiver muito criativa, que pelo menos você olhe para a pessoa do teu lado agora e diga que Deus te abençoe, confie no Senhor, siga firme. Vamos fazer isso? Que ninguém agora fique sem ouvir e sem falar. Tenha coragem de olhar para a pessoa que está ao teu lado e declarar a ela confiança em Jesus. Diga, olha, confie no Senhor, espere no Senhor, não desista, siga firme. Uma bênção, nós podemos confiar em Jesus. Confie no Senhor Jesus, não desista em nome de Jesus. Há um texto da palavra de Deus, extraído lá de 1 Coríntios 15, 58. Eu até acho que alguns de vocês sabem de cor esse verso, mas eu vou falar a primeira vez e logo em seguida eu te desafio a recitar. É um trecho maravilhoso. Que bênção é ler isso. Veja o que a palavra de Deus diz. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos falar juntos? Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Veja que bênção nós acabamos de ler. Então quero dizer a você, em nome de Jesus, mantenha-se firme, não desista, não se entregue, lute, mantenha-se firme. E se essa foi uma semana assim mais difícil que as demais, o Senhor, pela palavra dele, está dizendo a você, mantenha-se firme, não desista. E se você acha que tudo aquilo que você tem feito em nome do Senhor Jesus não está valendo a pena, então a palavra de Deus acabou de te dizer, o próprio Deus dizendo que o trabalho que você está realizando não é vão. Se alegre, porque Deus está vendo o que você está fazendo em nome de Jesus. Deus está vendo. E porque nós cremos que vale a pena servir ao Senhor, nós vamos cantar e vamos agora dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós estamos ainda em campanha para o término aqui da nossa obra. Chegamos a 60% do que precisamos. Então esses 40% nós estamos indo pela fé. Agora a fé significa que você fará
o que você não pode humanamente falando, mas pode pela fé fazer. Fé significa que nós vamos além daquilo que nós podemos, além daquilo que está nas nossas mãos. Fé significa que nós damos um passo corajoso e em nome de Jesus nós provamos que o nosso Deus é um Deus de grandes milagres. Ele faz tudo que a gente precisa para ser bênção em nome dele. Então, enquanto cantamos, você tem o privilégio de dedicar a Deus seus bens, também sua vida. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Eu te quero mais do que o ouro.
queremos confessar a Ti, Pai, a nossa dependência de Ti. Queremos confessar, Pai, que nós Te amamos, que o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança, Senhor. Queremos suplicar, meu Pai amado, que o Senhor venha abençoar essas ofertas, ó Pai, que o Senhor multiplique conforme a grandeza e o Teu poder que emana de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos porque sabemos, ó Pai, que o Senhor providenciará os recursos e tudo o que for necessário, Pai, para a Tua casa, para a Tua igreja, e nós confiamos no Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu poder, pela Tua grandeza, pela esperança que o Senhor coloca em nosso coração. Nós Te louvamos, pedindo, ó Pai, por aqueles que ofertaram aqui, que o Senhor derrame bênçãos dos céus, ó Pai, para aqueles também que estão precisando de trabalho. O Senhor supra cada necessidade de acordo com o Teu querer, Senhor. Nós Te louvamos, Te pedindo também para continuar desse culto, Pai, que a Sua palavra faça morada em nosso coração e que transforme as nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós acabamos, queridos, de cantar Tu és o bem maior para mim. Você acredita nisso mesmo, que Jesus é o nosso bem maior? Amém? Ele é, de fato, Ele é o nosso bem maior. Glória a Deus por quem Jesus é para nós. Quero chamar o irmão Nivaldo, ele vai ter uma participação agora no culto, agradecendo a Deus por um motivo bem bacana, né, Nivaldo? Obrigado. Bom dia a todos, queridos. Queria chamar aqui a irmã Nívia Jimenez. Acho que todos conhecem a irmã Nívia Jimenez, né? Ela é a esposa desse jovem aqui, do pastor Guilherme. Vem aqui, Nívia. Eu pedi para a Marcela vir aqui. A Marcela, aquela menina gigante, né? Menina muito, muito linda. Entregar na quinta-feira, né? A Nívia, pela graça de Deus, completou mais um aniversário, um novo ano. Deus está concedendo a nossa querida irmã. E queremos entregar esse presente em nome da Igreja Batista Betel, Nívia, tá bom? A Marcela vai te entregar. Você dê um abraço nela. Eu vou ler um texto da palavra para você, Nívia. Tá bom? Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Temos certeza que você tem sido encaminhado esse caminho de Deus perfeito, e Deus tem sido o seu refúgio. Nos alegramos pela sua vida, da sua família, que você continue sendo uma serva do Senhor, tá bom? Vamos ficar em pé. Queria que os irmãos colocassem as suas mãos para cá, para pedir a Deus a bênção sobre a Nívia. Coloca também a sua mão sobre a Nívia. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dessa serva, como tem outras servas aqui também servindo, mas ela tem sido uma companheira do pastor Guilherme, tá bom? A Nívia Jimenez. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus, pela Tua igreja, Senhor, que o Senhor fez para nos abrigar, ó Deus. Muito obrigado, porque nela nós podemos contemplar a Tua glória juntos, ó Pai, e também compartilharmos a vida, ó Deus. Muito obrigado neste momento, quando nos alegramos pelo que o Senhor consentiu a Nívia mais um ano de vida, ó Pai. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, sobretudo, ó Pai, para este novo ano, para os desafios que ela tem como serva do Senhor, especialmente companheira do Teu servo, pastor Guilherme, ó Pai. Enche a Tua serva de alegria, ó Deus, para nas lutas da vida, ó Pai, que o seu coração possa descansar no Senhor e possa transpor muralhas pela fé, ó Pai amado. Muito obrigado por esse momento tão maravilhoso, onde nos alegramos e podemos render glórias ao Senhor. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos bater uma salva de palmas.
Glória a Deus. Eu vou pedir licença, né? Eu gostaria muito de agradecer a todos. Eu recebi muitas mensagens, aí eu tentei responder no Facebook, e aí as mensagens sumiram, porque depois de um número elas ficam encolhidas, eu não sei onde elas estão. Aí eu estou aos poucos respondendo, mas muito obrigada pelo carinho, pelos telefonemas, pelas mensagens, sobretudo pelas orações. É muito bom a gente saber que tem gente que ora pela gente, e essas palavras do irmão Nivaldo tão carinhosas, eu só posso agradecer a Deus, primeiro pela minha salvação, pela minha família e pelos amigos que eu tenho, porque olha, vocês veem os meus defeitos e gostam de mim, isso é estranho, viu? Mas é isso que faz com que a gente se suporte em amor. Muito obrigada, viu, igreja, de todo o meu coração, e que a honra seja dada ao Senhor, que as palmas sejam para Ele, e que a glória seja toda para o nosso Deus, tá bom? Olha, vocês batem palma, eu vou dar outro beijo, olha lá. Queridos, nós, desde fevereiro, estamos lidando com um tema muito interessante, que é a série Sem Reservas. Cada domingo nós estamos falando sobre uma entrega total da vida a Deus em alguma área. E essa série ela estava planejada desde o ano passado. Hoje pela manhã, o nosso tema, manhã e noite aliás, é sem reservas para trabalhar na obra. Alguns meses atrás, acho que uns 2 meses, o pastor Adilson da Junta de Missões Mundiais me liga e diz: olha, o pastor João Marcos vai passar aí em São Paulo, final de semana do dia 29. Será que ele pode passar aí na igreja? E eu na hora já fechei, porque a agenda do pastor João é bem complicada. E quando eu fui conciliar com o tema do dia, eu percebi que a agenda de Deus está, aliás, a nossa agenda está perto da agenda dele. Porque eu desconheço uma representação assim espiritual mais completa sobre o servir e o trabalhar na obra do que a obra missionária. A gente falar sobre missões é falar sobre vidas que investem tempo, talento, investem todo o seu potencial na obra de Deus. De modo que hoje pela manhã nós ouviremos o pastor João Marcos, que eu peço que venha aqui, e ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho sem reservas que uma série de servos de Deus tem realizado para o Senhor. É a terceira vez que o João Marcos vem aqui. Ele esteve aqui na época do pastor Silas, depois do pastor Dálfines, e agora tinha que vir na minha época também, a primeira vez. Nós somos amigos, estudamos juntos, fizemos mestrado juntos lá na Metodista. Durante muitos anos o pastor João trabalhou na igreja de Perdizes, foi pastor lá de Perdizes, até que há 4 anos atrás ele foi convidado para liderar os batistas brasileiros na Junta de Missões Mundiais. É um prazer enorme receber você aqui, tá? Ele é casado, tem 3 filhos, e é muito jóia saber que Deus tem te usado poderosamente, tá? Tem assim um bom humor fora de série, viu, irmãos? Eu me divirto com esse servo de Deus, é muito jóia ter você aqui. Quero orar por você, João, e aí vamos ouvi-lo. Pai, nós te agradecemos muito, porque nessa manhã nós podemos receber o pastor João Marcos aqui conosco. Nós, em nome de Jesus, queremos pedir que a tua bênção continue sobre ele sempre. O Senhor bem conhece o trabalho gigante que a Junta de Missões tem, e um trabalho tão grande que ele particularmente tem realizado.
Eu peço que o Senhor o abençoe muito, o Senhor cuide nessa hora de sua família lá no Rio. E nós, como igreja tua, declaramos o nosso amor a esse teu servo e pedimos que ele se sinta muito bem recebido aqui em nossa igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós te amamos em Cristo Jesus. Viu, João? Seja muito bem-vindo. Tá, querido? Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Guilherme, pela apresentação carinhosa. Nós somos amigos há uns 15 anos, mais ou menos, e o Guilherme é um exemplo para nós, para todo mundo que gosta de estudar. É dos jovens pastores um dos mais estudiosos, se não o mais estudioso, sempre compenetrado. Eu sempre conto que na experiência do mestrado, nós estávamos fazendo uma aula, uma matéria, e o professor então deu uma série de trabalhos para que apresentassem, os alunos apresentassem. E o primeiro trouxe algo como umas 4 ou 5 folhas de material. O segundo trouxe umas 3. E aí chegou a vez do pastor Guilherme, e ele trouxe 60 e poucas páginas. E eu era depois do Guilherme. Ok? Consegui fazer umas 50 e poucas páginas. Mas esse é um homem de Deus e que eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas eu também sou amigo da Nívia desde a época que eu tinha cabelo. Ou seja, há muito tempo, praticamente a vida toda da Nívia, eu sou amigo dela, né? Ela é filha de pastor também como eu, nossos pais eram amigos, né? Meu pai ainda é vivo, dela já está com o nosso Deus lá no céu. E é muito bom te rever de novo. E é bom rever também algumas pessoas. Temos aí o casal Targa, eu fui lá de Perdizes da minha época também. Eu me esqueci do nome aqui, estou em falha, mas a Raquel, que é missionária, não sei se ainda é missionária da capelania, que também nós trabalhamos juntos, é muito bom revê-la, rever o Rubens também. Mas, irmãos, a agenda de Deus, ela é realmente fantástica, porque era para eu vir no domingo passado. E houve lá uma alteração há uns 2 meses atrás, então veio para essa que passou a ser a data que eu poderia estar aqui em São Paulo. Nós estamos vivendo um momento muito interessante no mundo, muito interessante. Há 30, 40 anos atrás, o Brasil era uma incógnita para o mundo. Ninguém conhecia direito o Brasil e o brasileiro não conhecia o exterior. Eram pouquíssimos os que viajavam para o exterior. A maior parte dos brasileiros não falava inglês, não tinha recursos, não falava outras línguas, então não viajava. Isso mudou. Mudou tanto que agora você não pode mais falar português achando que ninguém vai te entender. Eu já passei por algumas situações um pouquinho complicadas que eu achei que eu pudesse falar em português. Uma vez eu estava na fila, na Malásia, na fila da imigração, e estava uma bagunça aquela fila. E eu olhei para o lado, vi que não tinha nenhum brasileiro. É fácil você saber, se não tiver cara de nada é brasileiro. Não, esse aqui é indiano, esse aqui, aquilo lá, tal, não sei o quê. Ok, não tem cara de nada, assim, parece com qualquer coisa, né? No sentido de que nós somos uma miscigenação muito interessante, muito bonita. Eu falei, mas aqui não tem brasileiro, aquilo ali é indiano, aquilo ali é malaio, aquilo ali é... Esse cara que está atrás de mim é norte-americano, não tem dúvida. Eu virei para minha esposa e falei, isso aqui está uma bagunça, né? E o norte-americano virou para mim e disse, pior que está mesmo. Aí eu falei, cara, me desculpa, mas você é brasileiro, não é? Eu tinha olhado para o passaporte dele para ter certeza. Eu falei, não, mas eu morei no Brasil 3 anos. O Brasil está se internacionalizando. Você vê brasileiro lá fora e é muito interessante. É fácil você reconhecer uma mulher brasileira no exterior, pela quantidade de bolsas que ela leva. Mas, gente, como compra? Outro dia eu precisei ir ao Haiti e a passagem mais barata, a gente sempre procura mais barata, era via Miami. E era mais barato ainda se eu fosse até Miami, descesse e pegasse um outro voo e comprasse uma outra passagem. Então nós procuramos essa passagem, foi a mais barata de todas, então eu tive que fazer o check-in na volta de novo. E quando eu cheguei, foi uma viagem rápida, foi para resolver uma emergência, quando eu cheguei para fazer o check-in, a mulher falou, bagagem? Eu disse, não tenho. Ela olhou para mim e falou, você tem certeza que você é brasileiro? A mulher na minha frente tinha despachado 6 malas de 32 quilos. Você pode imaginar isso?
é uma coisa fantástica, né? Ainda bem que ela não me pediu para passar nada para ela, que é outra característica de brasileiro. Eles sempre pedem, nós sempre pedimos para os outros nos darem uma ajuda para fazer o famoso jeitinho. Eu estou falando isso porque o Brasil se abriu para o mundo. O Brasil hoje é um player, é um agente dos negócios no mundo, e o mundo olha para o Brasil de uma forma muito interessante. Nós somos aceitos em quase todos os lugares do mundo, muito bem aceitos. É um outro país que não nos aceita tão bem, mas a grande maioria hoje nos aceita muito bem. Há uma expectativa em relação ao Brasil, mas esta é uma oportunidade que eu digo que não vai durar para sempre. Ou você acha que eles não vão perceber que nós não somos um povo tão melhor assim que os outros? Eu digo que nós somos melhores, mas não tanto. Ou eles não vão perceber que nós não somos mais honestos que os outros, que nós não somos mais competentes que os outros. Eu creio, sinceramente, que Deus preparou o Brasil para esse momento, livrando-o de guerras, livrando de grandes problemas em relação aos outros países, para que nós fôssemos uma das maiores forças missionárias do mundo neste novo milênio. Hoje, o mundo espera missionários brasileiros. Quando eu assumi a Junta de Missões, há 4 anos atrás, nós tínhamos 600 missionários e estávamos em 60 países. Depois de um ano trabalhando, eu comecei a perceber que a necessidade era muito grande e comecei a perceber que toda semana alguém entrava em contato conosco pedindo um missionário brasileiro, uma missionária brasileira. E aí eu lancei o desafio. O desafio é que no final de 2013 nós fôssemos 900 missionários em 80 países. E o pessoal pensou, isso aí é plano de meta só para desafiar o pessoal, né? Isso não vai ser concreto. Mas eu acreditava que Deus queria isso. Irmãos, nós alcançamos os 900 missionários e nós estamos em 80 países. E nós estamos em alguns dos países mais fechados do mundo. Nós estamos entrando nos países mais fechados do mundo. Um norte-americano não pode entrar, um britânico, um europeu de qualquer nacionalidade não pode entrar, mas um brasileiro pode entrar. E o brasileiro pode entrar em diversas formas. Ele pode entrar, por exemplo, com futebol. Você olha para mim e fala, esse cara gostava tanto de futebol que ele comeu a bola, né? Mas eu, com a camisa da seleção brasileira, entrei em alguns lugares em que outras pessoas sem a camisa da seleção brasileira tiveram dificuldade para entrar. Em países. Eu lembro de eu ser parado em barreira policial, na verdade, de exército, e o cara é brasileiro, Ronaldo, tal, Ronaldo Fenômeno, não sei o quê, e a gente passava. E aí o pessoal descobriu e me colocava na frente. Né? Era brasileiro no carro, na frente, era o motorista e eu. Né? E aí os caras lá atrás, os gringos, deixavam que eu ficasse na frente. É bom ser brasileiro nessas horas. Mas não é só o futebol. São as lutas. Nós temos hoje um missionário, é transmitido pela internet, então não posso falar um monte de coisa. Ele está num país em que é fechado a evangelização de pessoas do local. E ele luta jiu-jitsu. Eu digo que é o melhor missionário que nós temos, porque ele imobiliza o cara e pergunta, quer aceitar Jesus ou não? Mas é através do jiu-jitsu que ele está evangelizando essa etnia, que é a etnia que mais rejeita o evangelho. São os judeus. É através disso que ele está fazendo o seu ministério. Nós temos pessoas fazendo novela lá fora. Novela. Tem uma jovem, agora ela parou, mas ela estava na ilha de São Tomé e Príncipe. Na ilha de São Tomé, no país São Tomé e Príncipe. Fazendo um seriado chamado Reviravolta. Se você entrar no YouTube e escrever Reviravolta, você vai conhecer o trabalho que a nossa missionária fazia. Agora está na Guiné-Bissau e está planejando ter um programa de televisão, uma espécie de novela. Aí eu fico brincando, quando eu era pequeno, jogar futebol era pecado, lutar era pecado, novela era pecado. Deus pegou tudo isso, que era da cultura brasileira, que tem muitas coisas ruins mesmo, vamos falar bem claramente, mas fez com que isso que faz o Brasil ser conhecido fosse a porta de entrada para o Evangelho em muitos países.
Deus é capaz de pegar aquilo que às vezes é o lixo e transformar em vasos de honra. É o nosso Deus que está fazendo isso. Ele está levando a sua palavra. Mas eu quero apresentar para você alguns números. Eu quero te dizer esses números para que você pense no tamanho do desafio que nós temos. Hoje, existem 4 bilhões de pessoas que jamais ouviram falar do amor de Deus. Sabe João 3,16? A mensagem que está em João 3,16, do amor de Deus, o amor sacrificial que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. 4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar sobre isso de forma adequada. Você sabe o que são 4 bilhões? Nessa época em que tudo é bilhão, né? Qualquer negócio aí vira bilhão, a gente perde um pouco a ideia do que é 1 bilhão. 1 bilhão de segundos. Eu preciso dizer primeiro que eu acho que aqui não tem ninguém com 4 bilhões de segundos de vida. Porque teria mais de 120 anos. Se eu gastasse 1 segundo para orar ou para falar com cada pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, eu gastaria os próximos 130 anos aproximadamente. Mas tem um outro número que também pode te dar uma noção do desafio. E esse número é o número de povos não alcançados no mundo. O que são povos não alcançados e qual a importância de alcançá-los? Vamos começar pela importância. A importância é que lá em Apocalipse, em diversos lugares, vai aparecer que cada povo, tribo, raça e nação vai ter pelo menos um representante. Na verdade é mais, a ideia é mais, são pessoas de todos os tribos, povos, raças e nações vão estar diante de Deus e diante do Cordeiro, adorando. Esse é o meu destino, é o seu destino, é o nosso destino, estar diante de Deus, diante do Cordeiro, adorando. Mas hoje ainda existem 3.500 povos, aproximadamente, considerados não alcançados, que são povos com menos de 2% da população de cristãos. E quando eu falo cristãos, é qualquer tipo de cristão. Pessoas que nem de fato conhecem a Cristo. Desses 3.500 povos, tem 400 que não tem ninguém nem tentando chegar neles. Nem tentando chegar neles. O desafio é enorme. E a responsabilidade agora é nossa. É nossa. A maior esperança hoje de envio de missionários no mundo é a América Latina e China. China, pastor? Sim, China. Quem aqui não conhece um comércio de chinês? Todo mundo conhece. Os chineses estão em todos os lugares do mundo, estão se convertendo a uma velocidade fantástica. São mais de 20.000 conversões na China toda semana. Na China já há 100 milhões de cristãos. Mas na China nós ainda temos desafios de povos não alcançados. E nós estamos na China alcançando esses povos e dando consciência missionária. Porque o chinês, ele não tem essa consciência missionária. Mas Deus está trabalhando. E eu conheci uma pessoa, um brasileiro, convertido através de um chinês que se converteu na Argentina. Isso é globalização, o resto é brincadeira. O cara se converte no Brasil com um chinês que se converteu na Argentina. Ou seja, vem coisa boa da Argentina também. Quando olhamos para esses números, nós pensamos, mas como pode ser? Parece que o desafio é maior hoje do que na época de Jesus. Em termos de número, o desafio é maior, porque na época de Jesus não tinha nem 500 milhões de pessoas no mundo. Mas tinha mais de 10 mil povos. Nós já alcançamos 2/3 desses povos. Muito embora, quando a gente considera o povo português alcançado, a gente tem que parar e pensar que talvez não seja, porque 0,8 é a população de Portugal que é evangélica. 0,8. A grande maioria dos jovens portugueses é ateia.
problema de drogas em Portugal cresce enormemente. Então, nosso desafio não é apenas alcançar aqueles considerados não alcançados, mas tentar alcançar todo mundo. E nós estamos focados nisso. E o nosso alvo para o ano de 2022, quando se completará 150 anos da presença de batistas no Brasil, é termos 2.000 missionários. Eu vi 3 amém só. Amém. Que bom, que bom. Irmãos, é possível e é fácil. Basta que cada um faça a sua parte. E por isso, nós lançamos esse ano a campanha Entre em Campo com Cristo pelas Nações. A ideia é que nenhum de nós pode ser espectador. Nenhum de nós foi chamado para assistir. E nenhum de nós foi chamado para ser só técnico. Pode até ser técnico, mas tem que jogar, tem que cumprir a sua função. A ideia é que cada um de nós precisa ter o seu lugar em missões. E eu quero falar um pouco sobre isso. Mas para falar sobre isso, eu quero dizer a você que eu compreendo que nós não alcançamos o mundo ainda, porque nós nos esquecemos de quem nós éramos, quem nós somos e quem nós devemos ser. Para falar um pouco sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, para lermos alguns versos. Eu não vou ler todo o texto, tenho certeza que depois você pode lê-lo todo. Mas eu quero falar sobre algumas palavras que aparecem nesse texto e sobre o contexto desse texto. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós leremos os versículos 3 até o 5. E depois leremos o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês e que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O texto continua falando sobre esta salvação e no versículo 10, então, ele diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Esse texto começa com um louvor a Deus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um louvor a Deus. Sim, o texto é um louvor a Deus. Ele está declarando que Deus é bendito, mas ele vai justificar por que Deus é bendito. E a razão pela qual Deus é bendito, para o apóstolo Pedro, é que ele nos regenerou. Ele diz, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. O apóstolo Paulo nos bendiz a Deus porque nós fomos regenerados. O que é regenerado? É nascido de novo, feito de novo. A ideia de regeneração é que eu recebi uma nova vida. A minha velha vida foi apagada. Eu recebi uma nova vida em Jesus Cristo. Essa nova vida é para vivê-la como Jesus Cristo quer que eu a viva. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ou disse, que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nova vida. É a razão pela qual nós bendizemos a Deus, nós louvamos a Deus, é porque nós fomos regenerados. Nós não nos mudamos. Nós não modificamos a nossa condição. Deus modificou completamente, nos dando uma nova vida. Mas nós nem sempre nos lembramos como isso aconteceu. E é por isso, por não nos lembrarmos de como isso aconteceu, é que nós ainda não alcançamos o mundo. Porque quando nós nos lembramos do que Deus fez por nós, nós então nos lembramos de quem nós éramos, quem nós somos e quem devemos ser. A regeneração é fruto da ação de Deus
E nesta ação de Deus, nós vemos algumas características de Deus. Algumas ações características de Deus. E a primeira ação que esse texto nos fala é misericórdia. Deus é misericordioso. O texto nos diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua misericórdia, Ele nos regenerou. Nós somos regenerados por misericórdia. O que significa misericórdia? Ok, você deve ter uma definição de misericórdia. Eu só vou pegar a definição mais antiga de misericórdia. Você sabe que as palavras são montadas a partir de algumas palavras. Algumas palavras são montadas a partir de outras palavras. E é o caso de misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras: cardia e miséria. Miséria, cardia. Cardia é coração, miséria não preciso explicar o que é. Misericórdia, então, é quando eu olho a miséria de alguém, aquilo dói no meu coração e eu tenho uma ação. Eu sou levado a uma ação. Misericórdia, então, não é um sentimento, simplesmente. É muito mais do que um sentimento. É um sentimento que o leva a agir. Misericórdia é mais uma atitude. Porque diante da miséria você reage. E foi o que aconteceu. Deus olhou para a minha vida, Deus olhou para a sua vida, Deus olhou para a humanidade e viu a miséria do pecado sobre nós. E viu que a vida que nós tínhamos era uma vida de miséria. E Ele disse: não foi para isso que eu criei o ser humano. Eu o criei para o louvor da minha glória. Não foi para essa miséria. E aquilo doeu no coração de Deus. E Deus tomou a atitude de enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar. E Jesus veio. E Ele começou a experimentar a nossa miséria quando Ele se tornou um feto. Porque Ele passou a ser limitado. Você pode pensar nisso? Aquele ser livre, completamente livre, sem nenhuma limitação, passou a ser limitado, dependente. Nasceu com dores, Ele que nunca havia sentido dor. Precisou ser alimentado, Ele que nunca sentiu fome. E foi crescendo, precisando de pessoas para ajudá-lo. Ele ficou doente. Com certeza, toda criança fica. Ele olhou para a miséria social que havia em Israel, para a miséria religiosa, para a miséria política, para toda a miséria, e Ele a experimentou. Mas nenhum sinal de misericórdia maior do que a morte de Jesus. Depois de torturado, Ele foi obrigado a carregar a cruz por algum tempo. Depois levaram a cruz para Ele. Simão Cirineu leva. Ele vai até o Gólgota. Lá no Gólgota tem um buraco no chão e do lado dela tem uma cruz deitada. Pegaram Jesus, o deitaram, esticaram um dos seus braços, amarraram, espalmaram a sua mão, pegaram um prego, colocaram no meio e bateram com um martelo. Aquilo cortou a sua carne, rompeu músculos, não quebrou seus ossos, a Bíblia nos diz. Cravou-se na madeira, continuaram a bater, ele ficou imobilizado daquele lado. Esticaram o outro braço, a mesma coisa, muita dor. Ambos os pés. Já era muita dor. Mas agora, naquela cruz deitada, amarraram cordas, empurraram, levantaram, jogaram dentro do buraco. Colocaram pedras para que ela ficasse em pé. E agora Jesus estava em pé, suspenso por 4 feridas. Eu tive um pequeno período de férias no mês de janeiro e fui mostrar uma praia do Rio de Janeiro para um amigo. Eu acabei pisando num caco de vidro. Fiquei sem poder pisar direito. Se você já teve um corte na planta do pé, você sabe como é isso. Seu peso faz com que doa. Agora ele estava suspenso por 4 feridas. Ele não tem onde ele jogar. Eu posso jogar no outro pé. Eu posso ficar sentado. Eu posso usar muletas. Ele não. Ele tem que aguentar o seu corpo em 4 feridas. O corpo entra automaticamente num trabalho muscular de fazer com que o corpo não pese. E
ele vai então tentando trabalhar. Só que isso vai aumentar a produção de ácido lático, ele vai ter cãibra, ele vai ter cada vez mais dor. E cada vez que ele cede, rasga mais, e os nervos vão produzir mais dor. Mas eu ouso dizer a você que o que matou Jesus Cristo não foi a cruz. As pessoas demoravam dias para morrer. Jesus morreu rápido. Porque o que matou Jesus foi o meu pecado, foi o seu pecado. Foi como se eu corresse para Jesus e me pendurasse nele, com os meus mais de 100 quilos de pecado. Todo o pecado da humanidade foi jogado sobre ele. A sua musculatura veio arrebentando. A miséria do mundo inteiro pesou sobre ele. A sua musculatura veio arrebentando, até que o seu músculo principal, o seu coração, recebesse toda a miséria do mundo e não aguentasse, parasse de bater. Isso é misericórdia. Eu posso não me importar com os 4 bilhões de pessoas. Eu posso não me importar com os 3.500 povos. Eu só preciso esquecer quem eu era. Eu era alguém destinado a sofrer o que Jesus Cristo sofreu na cruz. Era isso que eu merecia. Era esse o meu destino. Sofrer as consequências eternamente do meu pecado. Mas ele me resgatou. Ele me regenerou por sua misericórdia. Hoje, existem pessoas no mundo sendo sinais de misericórdia. Sim, sinais de misericórdia. Nós temos pessoas que estão, por exemplo, no Irã. O pastor Farsid está preso no Irã há 3 anos e 3 meses. O seu crime, pregar o Evangelho. Deus está fazendo uma revolução no Irã. Quando o Irã foi tomado pela Revolução Islâmica, não havia 500 evangélicos. Pensaram, agora que nós perdemos o Irã. Só que cada vez mais nós encontramos iranianos sedentos da palavra de Deus. Já se fala em quase 1 milhão de iranianos convertidos. Eu conheci uma mulher. Ela, como todo iraniano, o sonho dela era sair do país, com a grande maioria, pelo menos, daqueles que não estão da elite. E ela foi para a Turquia, um país do lado. Ela foi para lá legalmente. E ela estava no Irã, ela estava na Turquia legalmente, mas o seu sonho era imigrar para os Estados Unidos. E ela era convertida, trabalhava ali. Ela então pediu para imigrar, e o processo começou, mas Deus começou a falar com ela, para ela voltar para o Irã. E ela procurou os seus líderes e falou, o que eu faço? Eu falei assim, olha, quem tem que tomar a decisão é você. Se você voltar, nós vamos te apoiar. Se você ficar, nós vamos te apoiar. Se você for para os Estados Unidos, nós vamos te apoiar. E aquela mulher orou um pouco mais e entendeu que era para voltar. E voltou. Durante 2 anos, ela plantou igrejas. Ela discipulou pessoas. Ela evangelizou. Depois de 2 anos, ela foi presa. Ficou 29 dias numa solitária. 29 dias numa solitária. Ela conta que no primeiro dia, quando a obrigaram a assinar um documento, ela pegou uma caneta, escondeu na roupa, e ela começou a escrever textos bíblicos na parede da solitária. Ela falou, nem sabia que eu sabia de cor, porque na verdade eu não sabia. E Deus foi me fazendo lembrar. E ela disse, eu fui alimentada, eu fui nutrida pela palavra de Deus ali. Eu tive a oportunidade de conversar com aquela mulher. Ela ficou 35 dias presa e depois conseguiram tirá-la de lá. E ela está hoje fora do Irã. E a pergunta é, você acha que tomou a decisão errada, não tinha que voltar? Ela falou, não, se Deus me mandar, eu volto hoje para aquela solitária. Ela conhece a miséria do seu povo. O seu coração faz com que ela tome atitudes. Ela tem treinado pessoas. Eu teria, sem exagero, 100 de casos para te contar sobre pessoas que estão sofrendo
por misericórdia. Eu falei da morte de Jesus, mas Jesus não ficou preso na cruz. Seu corpo foi retirado, foi levado a uma tumba, você conhece isso, foi selada a tumba, puseram guardas à frente, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele se levantou, ninguém apareceu lá para levantá-lo, ele se levantou. Ele venceu a morte. E o texto nos diz que nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A segunda coisa que Deus usou na nossa regeneração foi uma esperança. Ele nos deu esperança. Eu não tenho nenhuma razão para morrer. Pastor, o senhor teve depressão? Tive, mas eu não tive razão para morrer. Eu tenho razão para viver. Alguém me disse, pastor, se eu morrer, você vai para o céu. Eu falei, não preciso morrer para ir para o céu, é só Jesus voltar antes. E aí ele me leva. Eu tenho razão para viver. A razão para viver é a mesma razão pela qual eu vou viver eternamente. O meu Redentor vive. Jesus não foi prisioneiro da morte. Ele venceu a morte. É a esperança viva, é o que me mantém focado. É o que deve manter a todos nós focados, a esperança. Fazer o que for necessário para que Ele seja glorificado na minha vida e para que quando chegar a hora eu possa ouvir dele, venha bendito do meu Pai. Porque eu acredito que eu vou ouvir no singular isso. Acho que cada um de nós vai ouvir no singular. Vinde benditos do meu Pai. É uma razão para viver. Esperança. Você sabe que o mundo está cheio de falsas esperanças? O mundo está cheio de falsas esperanças. E quando elas se revelam falsas, as pessoas não têm razão para viver. Ano passado nós completamos 15 anos de trabalho na Itália. Sim, lá na Itália nós temos trabalhos batistas de brasileiros com italianos, com brasileiros, com um monte de gente. As maiores igrejas batistas na Itália ou foram plantadas por nós ou foram pastoreadas por nós, batistas brasileiros. Com a crise de 2008, a Itália sofreu muito e continua sofrendo. E havia ali um homem que era empreiteiro, tinha sua empresa, e ele foi tentando lidar com a crise. Mas, na verdade, ele fracassou. E, alguns anos atrás, 2 anos atrás, aproximadamente, ele percebeu que não tinha mais jeito, então ele tomou uma decisão. Todo sábado de manhã, ele levava café da manhã para sua esposa na cama. E ele passou na sexta-feira no mercado, comprou o que ele usava e comprou uma faca nova. Ele foi para casa, preparou tudo. No dia seguinte ele levou o café da manhã para sua esposa lá na cama. E entrou no banheiro, pegou a faca e cortou os seus braços e começou a cortar o seu pescoço. E quando, antes de pegar a jugular, ele desmaiou e caiu, se esvaindo em sangue. Sua mulher ouviu o barulho, achou estranho, correu para ver o que era e o encontrou ali. Sua morte era questão de minutos. Só um milagre poderia salvá-lo. Só se tivesse uma equipe de profissionais preparados para salvá-lo. Acontece que no seu prédio, lá embaixo, havia uma equipe preparada, porque algum tempo antes, cerca de meia hora antes, um dos seus vizinhos se jogara de 2 ou 3 andares acima e estava morto lá embaixo. Aquela equipe chegou, viu que não havia o que fazer. E quando ouviu os gritos, correu e socorreu o Enzo. Quando ele melhorou, a sua esposa disse: nós precisamos fazer algo. Procuraram Jesus e encontraram. Eu preguei num culto onde o Enzo estava.
eu não conseguiria identificar o Enzo, porque ele tem claramente uma esperança viva, que é Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. O mundo não tem esperança, mas nós temos uma esperança viva. Ele não voltou a ficar rico, ele não voltou a ter empresa, nada disso, mas ele tem uma esperança, ele tem uma razão para viver. E isso é um italiano, é um cara que tem uma condição boa. Você imagina o que acontece com uma criança na Índia? Você se lembra daquele estupro coletivo da Índia no ano passado? Né? Tem vários, mas aquele foi o que mais chamou a atenção. Lembra? Quem lembra daquela notícia? Você consegue se lembrar que ela tinha 22 ou 23 anos? Ou seja, era uma mulher adulta, tinha complexão física, podia tentar fazer alguma coisa para se defender. Mas ela não conseguiu. Ela sabia que o que estavam fazendo com ela era uma completa covardia, uma ignomínia. Aquilo era covardia, ela tentou se defender. Ela estava acompanhada de um jovem, seu namorado, que devia ter 20 e poucos anos também, que tentou defendê-la. Ela estava num lugar público. E ainda assim foi ser viciada de tal forma que morreu e seu namorado sofreu espancamento terrível. Agora você pode imaginar o que acontece com uma criança que o pai e a mãe pegam, levam para um templo na Índia e dedicam a criança. Aquela criança fica ali, aquela menina fica ali, e ela vira prostituta cultual. Ela é abusada sistematicamente por pessoas que dão oferta para a manutenção do templo, porque acham que tendo uma relação com uma jovem, que na verdade é uma criança, eles se purificam. Essa menina, quando ela tiver 12, 13 anos, ela não vai servir mais para isso, ela vai ser jogada na rua. E aí ela vai ser prostituída ainda mais. Ela vai morar num quarto, que é um cubículo, que vai ter uma cama mais ou menos dessa altura. E a razão pela qual a cama é dessa altura é porque embaixo da cama vão ficar os seus filhos. Crianças que vão ouvir, ver, sentir tudo o que acontece aqui em cima. Só isso já é suficiente para estragar a vida de qualquer pessoa. Só isso. Mas acontece que se for uma menina, quando ela fizer 10, 11 anos, ela vai ser vendida para a prostituição. Ela não vai para o templo, ela vai ser direto vendida para isso. E quem vai vendê-la vai ser, às vezes, a própria mãe, às vezes o explorador da mãe. Mas é certo que ela não tem esperança nenhuma da vida. Nós estamos na Índia tirando essas crianças de lá. Nós estamos na Índia fazendo com que as filhas de prostitutas, as prostitutas que querem nos passar a guarda das filhas, elas são colocadas em colégios particulares para que o explorador não identifique a criança, onde a criança está. Porque escola pública ele consegue buscar onde a criança está. E ele sequestra e vende, porque ele acha que tem direito. E depois você não consegue mais tirar. Essas pessoas estão sendo criadas. Uma delas já passou dos 18 anos. Mas a gente não descarta uma pessoa nunca. E aí era o desafio, o que fazer com ela? E a pergunta é, qual universidade ela quer fazer, o que ela quer fazer? Ela olhou para os nossos missionários e disse, eu quero ser igual a vocês. Eu quero dar esperança às pessoas. Uma esperança viva. Eu posso me esquecer dos 4 bilhões de pessoas, dos 3.500 povos, se eu esquecer da minha esperança viva. Mas cada dia que eu acordo e eu lembro da esperança, eu lembro que ainda tem muita gente sem esperança. No versículo 10, nós encontramos a palavra graça. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Os profetas sabiam que haveria uma coisa diferente no futuro. Que no futuro haveria uma manifestação divina completamente diferente. E o ser humano seria tratado por Deus de uma forma diferente.
A lei não mais dominaria, o que dominaria seria um relacionamento com Deus, a graça. Eles investigaram e examinaram, mas nós a recebemos. Nós a temos. Eu sei que seu pastor prega sobre graça e sei que isso é inesgotável. Mas graça tem diversos... Tem uma definição, graça é favor imerecido, mas graça tem diversas formas de ser manifesta. Eu quero falar a você sobre graça como capacitação. Sim, graça como capacitação. Foi pela graça de Deus que nós recebemos os dons do Espírito Santo. Deus tem nos capacitado a fazer as coisas por sua graça. Irmãos, eu tenho visto isso direto. Eu conheço um missionário que mal falava português direito. E hoje fala bem a língua local e fala português bem também. Porque Deus deu o dom de línguas para ele, é a única explicação. Uma vez eu estava no Iraque. Aliás, não, estava na Jordânia. E aí nós entramos num táxi e o nosso missionário ali na Jordânia estava há pouco tempo ali, cerca de 2 anos. E dizem que para aprender o árabe, você precisa da eternidade. E o taxista deu uma bronca nele. E a gente não entendeu. E a bronca que ele deu, depois ele traduziu, disse, ele está brigando comigo, dizendo assim, por que você está falando com esse sotaque de estrangeiro, só porque você está com seus amigos e estudou no exterior? E ele teve que mostrar o passaporte dele, que ele era brasileiro e não jordaniano. As pessoas não acreditam. A China é outra questão. Na China o pessoal diz que para aprender chinês você precisa da qualidade de 3 personagens bíblicos. Você precisa da sabedoria de Salomão, da paciência de Jó e da longevidade de Matusalém. Mas tem missionário nosso conseguindo falar fluentemente. Um se formou agora e ganhou 10 com louvor na faculdade, vai fazer mestrado. Mas não é só nisso. São pessoas que estão usando as suas profissões para falar de Deus. Sim. Hoje, fique tranquilo, eu não vou levar seu pastor para missões. Tá? Tem uns lugares para ele, mas os lugares mais difíceis não aceita pastor. Não quer ser chamado para lugar difícil, vá ser pastor. Tá? Difícil que eu falo no sentido de perseguição. Mas bem que a igreja também tem perseguição, né? Mas, vamos lá. Manter o foco, João. Existe hoje a necessidade de profissionais no mundo para falar de Jesus. Capacitações que Deus tem dado. Você sabe que naquela região da Índia, quando você olha para aquele lugar, Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Mianmar, Butão, ali vivem 1,6 bilhão de pessoas. Só ali tem 1000 povos não alcançados. Você acredita que tem um cara aqui no Brasil se preparando para ir para Bangladesh? Ele simplesmente é uma das maiores autoridades em hanseníase no mundo. Deus deu a ele a graça de ser um médico. O capacitou. Ele se interessou por hanseníase. Fez um curso no exterior sobre isso. E agora está indo para Bangladesh. País com 96% de muçulmanos. Deus tem dado condição às pessoas de falarem. Lá em Bangladesh, um homem, engenheiro agrônomo, comprou uma fazenda. Um americano comprou uma fazenda. E aí começou a evangelizar as pessoas através da fazenda. Aí veio o tsunami. Lembra do tsunami lá no início do século? Morreram 300 mil pessoas naquele tsunami. O mundo ficou chocado. Algumas pessoas perguntaram, como é que Deus deixou isso acontecer? A questão que ninguém sabe é que naquela região morrem 300 mil pessoas por semana. É normal. 300 mil pessoas morrem. 1,6 bilhão, isso aqui é o quê? Hanseníase, fome, tudo quanto é desgraça. Morre mesmo. É um tsunami espiritual por semana levando 300 mil pessoas para o inferno. Aquele homem estava ali trabalhando, conseguindo alguns resultados, e aí veio o tsunami, matou o pessoal que trabalhava com ele, boa parte, salgou a terra, não prestava mais, ele teve que
que abandonar a fazenda. E ele perguntou para Deus, o que eu faço? A resposta de Deus é, não faça, seja. E ele lembrou o que ele era agrônomo, não era fazendeiro. Ele saiu pelas vilas. E Deus o capacitou a ir às vilas e a falar a linguagem do povo. E o movimento que aquele homem começou nos últimos anos, batizou 5.000 muçulmanos convertidos. Irmãos, nós não temos necessidade de mais capacitação, nós já temos a graça, nós só precisamos usá-la. A misericórdia me faz lembrar quem eu era. Eu era um pecador destinado ao sofrimento. Não sou mais. Por isso eu bendigo a Deus. A esperança me lembra quem eu sou, alguém movido por uma razão para viver. Jesus Cristo e a sua volta. A graça me lembra quem eu devo ser, um canal do amor de Deus ao mundo. Por isso eu quero desafiar você a participar desse desafio de missões mundiais. Quero desafiar você a participar do desafio de missões nacionais, do desafio da Igreja Batista Betel, de alcançarmos todas as pessoas. E você pode fazer isso de 4 formas. A primeira delas, importantíssima, é oração. Nós precisamos de intercessores. Nós tivemos uma missionária violentamente torturada num país do norte da África no ano passado, em janeiro do ano passado. Ela está hoje no Brasil em tratamento. Ela precisou fazer uma cirurgia, tão feia foi a tortura. Ela tem marcas no corpo até hoje da tortura. Um país que se diz aberto, se dizia, agora não. E quando nós soubemos disso, ela já tinha sido expulsa do país. Mas ficou um casal lá. Não vou contar a história toda, estou contando só um pedacinho, porque eu sei que você está com pressa. Ficou um casal com filho e nós falamos, saia. Eles disseram, não vão mexer conosco. Como não mexeram? A mulher lá era considerada uma santa. Cuidava de quem ninguém queria cuidar. Dos mais pobres. Dos refugiados. Não, eu trabalho em outro nível. Aqui ele trabalhava com a classe alta do país. Mas a polícia religiosa o levou para ser interrogado. E realmente não colocaram a mão nele, mas o mantiveram em pé 12 horas. Depois de 12 horas de interrogatório, falaram que ele podia ir para casa. Quando chegou em casa, tinham confiscado os telefones, cortado o telefone físico, confiscado os celulares. Ele tinha escondido um, que essa é uma prática que a gente recomenda, né? Tenha sempre um plano B. E ele nos avisou. Irmãos, foi terrível aqui no Brasil, a gente preocupado com o que ia acontecer. Ele podia ser condenado até a morte. Passaram algumas horas, o chamaram de novo, e o novo interrogatório, 12 horas. Para encurtar, irmãos, ele foi interrogado durante 5 horas. Teve dia que ele foi interrogado 16 horas em pé. Quando eu o encontrei, ele foi expulso. Eu estava aqui no Brasil orando para ele ser expulso, já imaginou? Eu orando para Deus, expulsa esse missionário, faz aqueles caras expulsarem o missionário, que a alternativa não era boa, né? Então, eu falei, e aí, rapaz, como é que foi essa experiência? Ele falou assim, eu sabia que tinha gente orando por mim. O que manteve aquele homem em pé foram as orações nossas, as nossas orações. Nós precisamos de intercessores, missionários intercessores, que vocês orem. E que orem por novos obreiros. A Bíblia é clara, Jesus foi muito claro. Peçam ao Senhor da Seara por novos obreiros. O segundo desafio é mobilizar para missões. Como assim mobilizar? Mobilizar pessoas e recursos. Falar de missões. Essa igreja, eu tenho certeza que tem um ótimo trabalho com crianças. Quem trabalha com crianças deve incutir nessa pessoa, nessa criança, o amor por missões, porque a maior parte dos missionários toma decisão quando é criança. E vai construir a sua carreira nesse sentido. Quem sabe, pastor Guilherme, vai sair dessa igreja de Batista Betel, o missionário que vai alcançar, ou a missionária que vai alcançar o último povo não alcançado.
falar sobre missões para as outras pessoas. Mas também é mobilizar recursos, é procurar recursos. Eu tenho uma amiga, ela trabalha na Petrobras lá em Macaé. E ela fez PAM, né? Plano de adoção missionária, programa de adoção missionária. E quando você faz um PAM, você recebe uma revista nossa a cada 2 meses. E por causa desse sistema, a gente estava mandando 4 revistas para ela, porque ela tinha 4 missionários adotados. E ao invés de reclamar com a gente que a gente estava mandando, ela começou a levar as revistas para a Petrobras. E o pessoal começou a achar interessante, perguntar o que é isso. O resultado, a gente tem adoção de não crente. Gente que não é crente. Mas que conheceu um projeto como Cidade de Meninas da Índia. Espírita pede dinheiro em qualquer lugar. A gente não. Mas a gente tem gente nesse Brasil querendo fazer. Tem empresário não crente no Brasil sustentando missionário na China, missionário nosso. Só que a gente não tem como falar com muita gente. Você talvez tenha. E talvez R$20 que você consiga por mês seja a diferença, somado com outras pessoas que consigam, de a gente ter mais um missionário ou não. A terceira forma de participar é ofertar. Sim, ofertar. Dar, doar. Você sabe quanto o cara batista brasileiro dá em média para missões por domingo? Não chega a R$1. Não chega a R$1. É muito pouco. A maior parte de nós dá o que sobra. São poucos os que sustentam de fato o trabalho. Precisamos fazer mais e melhor. Nós temos uma esperança viva. Eu não preciso ficar gastando dinheiro num monte de coisa, numa vida que vai acabar aqui, mas eu posso investir no retorno da minha esperança viva e na ida para o céu com Ele. Eu posso ofertar mais. A misericórdia me leva a orar, me leva a mobilizar. A esperança viva me leva a ofertar. Mas a graça me capacita a ir, e é a quarta forma. Ir aos campos. Quero desafiar os jovens aqui. Que tal você dar 1 ano da sua vida para missões? Conhecer a América Latina. Projeto Radical Latino-Americano. Essa igreja manda um jovem, mantém esse jovem com cerca de R$700 por mês. É mais barato do que ele ficar em casa. Vai voltar mais crente, vai voltar falando espanhol fluentemente, vai voltar agradecendo a cama que ele tem, vai voltar com um monte de coisa, talvez volte com a namorada ou com o namorado, não sei, não posso prometer. Mas a verdade é que a gente tem casado bastante gente lá. E você vai ter uma experiência de mundo que eu queria ter tido. Eu teria parado o seminário para fazer isso. Seria uma outra pessoa, muito melhor, sem dúvida. Temos outros projetos desse tipo. Temos o Radical Sênior. Você que está criando neto, perturbando o genro. O seu genro te manda para o campo, ele sustenta. Eu quero mandar minha sogra para Afeganistão. Infelizmente ninguém aceita. Você acredita que tem pastor que não consegue ir a outro lugar, fazer um culto, trabalhar evangelização, porque não tem quem ele possa deixar na igreja em Portugal? Você não precisa aprender outra língua. Quer dizer, português de Portugal é outra língua, mas você aprende rápido. E você é professor de EBD de mão cheia. Faz um curso rápido com o pastor Guilherme, aprende a pregar. E você pode dar 2, 3 meses. Seu neto vai emagrecer, vai ficar menos mimado. Seu genro vai ficar mais agradável. Existem muitas chances de ir. E você, profissional, pode pensar em emigrar. Pode. Eu já falei demais, já estourei o seu horário, não quero continuar. Demorei tantos anos para vir aqui, não quero que demore tanto tempo assim para eu voltar. Mas eu quero desafiar você a fechar os seus olhos e falar com Deus nesse momento. Quero dizer a você que, primeiramente, você deve agradecer a Deus pela regeneração.
Sim, porque você ganhou uma nova vida em Jesus Cristo. Porque você foi tratado com misericórdia, recebeu esperança e recebeu graça. Mas agora eu quero desafiar você a orar por missões. Diga a Deus, eu quero ser um intercessor, uma intercessora. Eu quero ser alguém que luta espiritualmente, sustentando as pessoas que estão lá à frente. Quero desafiar você a orar e dizer, Deus, eu quero ser alguém que mobiliza para missões. Pessoa que passa a visão, Pai, eu quero passar a visão desse desafio missionário, para que as pessoas possam ir, para que as pessoas possam ofertar. Eu quero desafiar você a dizer, Deus, eu quero ofertar mais, eu quero ofertar melhor. Eu quero dar mais de mim. Eu reconheço que o Senhor tem me abençoado, eu quero ofertar mais. Para que o Senhor seja bendito por todas as nações. Eu desafio você a dizer, Deus, eu quero me dispor a ir onde o Senhor quiser. Eu quero ser canal da tua graça. Eu quero ser canal do teu amor, porque eu fui capacitado pela tua graça, Pai bendito. Se você fez uma dessas orações, fez todas elas, ou algumas delas, eu quero orar por você. Eu peço que você levante a sua mão onde você está. Levante sua mão em nome de Jesus bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Eu vou pedir para você ficar em pé. Eu não vou chamar você à frente, não, eu prometo, mas eu vou pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. É a razão pela qual eu peço para você ficar em pé. É para você dizer para o seu corpo, dizer para a sua mente, dizer para a sua alma, dizer para tudo de você, mas dizer também espiritualmente, diante de todos os seres espirituais, que você está nisso. Porque você reconhece a misericórdia de Deus na sua vida. Reconhece que tem uma esperança viva. E reconhece que tem a graça de Deus e você tem responsabilidade nisso. Ao ficar em pé, você está dizendo, eu entro em campo, Cristo. Eu entro em campo com Cristo pelas nações. Nós vamos orar. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuidou, Pai, para que nós não ficássemos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos regenerou por tua misericórdia para uma viva esperança pela graça. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor preparou algo tão maravilhoso para nós como a salvação. Mas, Pai, eu te louvo pelas pessoas que tomaram decisões esta manhã. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada uma delas, Senhor, de forma clara, inequívoca, Pai. Pai, aqueles que tomaram a decisão de orar mais, Senhor, ministra sobre a vida dessas pessoas em intimidade contigo, Senhor. Ministra disciplina, Senhor, para separar tempo para orar. Ministra, Senhor, visão sobre a necessidade, sobre o que orar, Pai bendito. Pai, aqueles que tomaram a decisão de mobilizar, da sabedoria, Senhor, na comunicação da necessidade de missões, Pai. Da ousadia na comunicação, Senhor. Dá a cada um deles, Pai, a capacidade necessária. Aqueles que decidiram ofertar mais, Pai, abençoa-os com prosperidade, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-os, Senhor, com alegria em ofertar, Senhor. Abençoa-os, Senhor, com a visão de que o Senhor está usando os recursos que deu a eles para fazer a tua obra, Senhor. Pai, aqueles que decidiram ir, mostra, Senhor, claramente qual é o tipo de ação que o Senhor tem preparado, qual o lugar, e remove o medo, afasta o inimigo, Senhor. Rompe as barreiras para que a tua vontade seja feita de forma perfeita na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela existência da Igreja Batista de Betel, pela liderança do pastor Guilherme, Pai. Eu peço que o Senhor continue abençoando o seu ministério, o ministério desta igreja. E que cada vez mais ela demonstre a tua misericórdia, a esperança viva que é Jesus Cristo e a tua graça aqui e em todo o mundo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Pode se sentar, muito obrigado.
Obrigado, pastor João, que bênção. Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse culto louvando o nome do Senhor? E aí nós vamos cantar em resposta ao que nós ouvimos, a esse desafio de fé, que é levar a misericórdia, que é falar da compaixão de Jesus a tantos que ainda não o conhecem. Quando terminarmos de cantar, você vai dar um abraço em quem está ao seu redor, vai deixar uma palavra de motivação, e às 6h nós estaremos juntos, falando um pouquinho mais sobre esse trabalho santo e abençoado, que é levar as boas novas de Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Vamos louvar o nome do Senhor. Esse é o meu desejo, honrar-te, ó Deus, Pai, o que eu sou, entrego a ti. Tudo que tenho vem de ti. Tudo que preciso está em ti.
Amém. Siga em paz. Deus te abençoe. E até às 18 horas. A saída, você já pode retirar a sua apostila do domingo da família. Agora, o domingo que vem, o estudo que será feito aqui às 9 horas já está à disposição. Impresso, acesso à internet. Também você vai encontrar no site da igreja. Deus te abençoe.